Mais um episódio do podcast Entre Elas e Eu, um podcast onde nós falamos sobre bem-estar, beleza, empreendedorismo e hoje aqui com a doutora Érica Ferreira. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada. Nós vamos falar sobre guarda compartilhada. Érica, antes da gente entrar no tema, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Meu nome é Érica, eu sou advogada especialista em direito de família, sucessões. Há 17 anos já atuo na área e gosto também da área de direito imobiliário. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o tema de violência doméstica ligada à guarda compartilhada. E esse tema é um tema que, infelizmente, é muito recorrente, né, Érica? Violência doméstica. A gente tem acompanhado os noticiários de mortes, de espancamentos, de assassinatos por motivos muito fúteis, né? Sim, hoje a gente tem um dado que durante um dia, 5 mulheres estão morrendo por feminicídio. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, é um dado de muito alto e que a gente precisa prestar mais atenção com relação a isso, porque se você liga hoje a TV, você só vê Só. assuntos sobre isso. Então, a Aham. gente precisa alertar as mulheres, as famílias sobre o que está acontecendo, né? Tá. Antes da gente entrar no assunto em si da violência, vamos falar um pouquinho da guarda, Érica. Antes de você falar se é possível a guarda quando tem uma violência, explica pra gente o que que é guarda compartilhada. O casal se separou, tem filhos menores de idade, né? Isso. E essas crianças precisam ser assistidas tanto pelo pai quanto pela mãe. Uhum. Isso é uma guarda. Isso. Hoje, no Brasil, a guarda compartilhada, ela já é a regra no Tá, nosso judiciário. tá. Então, se as pessoas se separam e elas não decidem por um outro tipo de guarda, já necessariamente o juiz já decide pela guarda compartilhada. E o que é essa guarda compartilhada? Isso, porque muita gente tem dúvidas sobre o que é Exato. essa guarda. A Explica pra guarda gente. compartilhada quer dizer que os pais, tanto pai e mãe, eles vão tomar decisões em conjunto relacionado à educação, à saúde dessa criança. São aquelas decisões importantes que os Certo. dois precisam tomar juntos. Não é compartilhar o tempo da criança, é compartilhar decisões. Então, são decisões e obrigações. É bem diferente a guarda compartilhada. As pessoas se confundem muito. Acham que vão compartilhar o tempo com a criança. É, fica um dia com a mãe, um dia com o pai, um dia com a mãe, Exato. um dia com o E pai. não é isso. A Tá. guarda compartilhada é a decisão de compartilhar as decisões mesmo, Como as se coisas fosse mais um casal importantes. ainda, porque na verdade eles não se separam, mas não deixam de ser pai e mãe, né? Sim, A obrigação, teoricamente, era para para ser dos continuar, dois. né? A gente sabe que nem sempre é assim. Então, eles vão levar em conta assuntos sobre escola, sobre atividades no contraturno, sobre saúde, sobre viagem, seria Isso isso? também, saúde, coisas principalmente, né? Tipo, vou fazer um plano de saúde dessa criança. Os dois em conjunto têm que decidir. Vou Aham. mudar os filhos de escola. Os dois têm que decidir. Por isso que nesse tipo de guarda é necessário que os dois tenham um bom diálogo, uma boa convivência. Érica, você falou que a guarda compartilhada não compartilha o tempo. E como é que fica a divisão do tempo quando o casal tem filhos? Como é que é, é, assim, geralmente é tranquilo essa divisão ou você tem que intervir junto com a outra parte? Como é que é? Depende. Quando o casal tá alinhado, de bem, né, Aham. amigavelmente, eles decidem que pode ser os finais de semana, quem não fica com a criança a semana toda, um final de semana de um e o final de semana de outro. Durante a semana, o pai ou a mãe que não tem a criança no seu convívio diariamente, ele pode decidir por alguns dias dessa semana estar Aham. em convívio com essa criança. Pode ser através das ligações, hoje tem muito, né? Sim. Aham. Pelo WhatsApp, lá o pai ou a mãe faz a ligação. Então, assim, a decisão dessa convivência é feita amigavelmente, dividindo o tempo que eles decidem, eles Aham. compartilham. Caso isso não seja amigável e vá para um juiz, geralmente o juiz decide pelos finais de semana intercalados, Aham. né? E se houver um pedido específico de uma parte ou outra, por algum dia dessa semana que o pai que não tem um convívio direto, Uhum. né, tenha um tipo de convívio. Mas nos casos que você atende, a maioria dessa guarda, ela é consensual, os pais conseguem entrar no acordo ou você tem que ir para o litigioso para fazer
essa divisão? Olha, é bem 50% para cada um, tá? Aham. Hoje, no meu escritório, a maioria não é amigável. Tem que ir É pra litigiosa. justiça. Aham, o Aham. juiz acaba decidindo. O que é ruim, né? Porque o juiz vai decidir a vida do casal e a vida do filho, né? É. Se eles entram em acordo, Era mais melhor fácil, assim, né? melhor aqui, Porque quando você. Eu imagino, né? Eu não sou separado, mas eu imagino que quando você entra numa separação consensual, você consegue até ter mais trocas, né? Sim. Final de semana era seu, mas é aniversário da avó, eu quero trocar. Tem uma participação, uma festa da família do pai, a mãe troca. E quando é judicial, geralmente não tem essa Não, maleabilidade, é né? muito ruim. Por exemplo, eu tô com um caso específico lá no meu escritório que eu tô na defesa do pai. E esse pai quer ter o convívio com o filho. Aham. Mas a mãe, ela arruma todos os tipos de impedimentos para esse pai não ter. Um dia é o final de semana que é dele, o menino tem uma festinha, aí ela fala que ele não pode ir. Aí chega no outro final de semana, eu vou viajar com a criança. Aí ela quer trocar, o pai não quer trocar. Então eles ficam numa briga e não Aham. conseguem entender que isso é ruim para a criança, né? E quantos pais você tem ali no seu escritório? Pais, eu digo no sentido de homem, que Homens. querem a guarda, que realmente querem cumprir o seu papel de pai. Olha, que realmente querem cumprir são poucos. Posso Aham. contar assim na palma dessa mão. Gente, O são restante poucos, então. é aquele pai que quer pagar a pensão, paga a pensão e cada 15 dias vai lá e pega a criança. Essa é a Nossa, maioria. que triste, né, É Érica? muito triste. Érica, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Guarda compartilhada é possível quando existe a violência contra a mulher? Esse é um tema bem delicado e diferente até para o juiz decidir sobre isso. Por- Porque não é fácil, né? No momento que E tem é- essa E violência. é uma coisa relativamente nova. É. Apesar das mulheres já morrer há muito tempo por violência, né? Uhum. Não era o feminicídio, era só um Morreu. assassinato, morreu, ou você merece apanhar, aquelas coisas horríveis que a gente escuta, né? E muitas vezes a mulher tinha que conviver com o ex-companheiro por causa dos Do filhos. filho. E hoje a gente vê que isso está mudando. É. O que você tem para falar para gente sobre isso daí? Olha, hoje a justiça também está mudando o entendimento quando há uma violência doméstica. Tá. Porque ele vai olhar, o que o juiz vai olhar num caso desse? Aham. Ele vai olhar se tem uma medida protetiva contra esse pai, né? Tá. Estamos falando de pais, né? Aham. Então, se tem uma medida protetiva contra esse pai, que tipo de medida protetiva ele tem, se já é reincidente, Tá. se já aconteceu algumas outras vezes, se ele coloca em risco a vida dessa mulher, a vida dessas crianças. Uhum. Porque a gente tem que pensar que a violência doméstica hoje, ela não se restringe só à mulher. Ela vai afetar diretamente os filhos. Uhum. Porque numa casa onde a mulher está sofrendo violência doméstica, tanto física quanto psicológica, emocional e patrimonial, a criança necessariamente está sendo atingida de alguma forma. Tá. E você falou aqui, Érica, a gente fala em violência doméstica, a gente geralmente pensa, violência doméstica é apanhar, Aham. né? Quando a gente vê aqueles casos em que realmente houve agressão física, que são Sim. muitos noticiados. Mas você falou aqui também de violência patrimonial, de violência econômica. Tudo isso é uma violência? Ela pode Tudo conseguir isso. uma medida protetiva? Pode. E muitas mulheres não sabem, muitas vezes, que estão sofrendo violência doméstica. Então, pessoal, principalmente as meninas, prestem atenção que a doutora Érica vai falar pra gente agora de uma maneira bem geral o que é a violência física, a gente já sabe, né, Uhum. Érica? Mas a violência patrimonial, a emocional. E se você sofre algum desses abusos ou você conhece alguém que está passando por uma situação, procure ajuda. Hoje a gente não pode mais se calar, né, Érica? Sim, A com gente não tem certeza. como ficar calado, porque a gente amanhã pode ser calada para sempre, né? E hoje a gente tem muitos meios, né, de ajuda para essa mulher. Aham. Então vamos lá, violência patrimonial. É aquele caso que o homem geralmente ele toma a frente de todas as decisões financeiras, tanto dela quanto da família. Aham. Então ele se apossa de um cartão dela, ele começa, é só ela, é ele que pode utilizar o cartão, ela precisa pedir para ele para utilizar dinheiro, ela precisa implorar muitas vezes para ele para fazer uma compra, ele restringe, tipo, vai no mercado, só vai comprar o que ele quer, não compra nada para ela. E eu Aham. tenho casos desse no meu escritório que eu posso listar assim
Muitos. E quando você fala, as pessoas às vezes não acreditam, mas assim, ela não consegue comprar, às vezes, nem itens de higiene. Exato. Eu Absorvente, tenho uma cliente, por shampoo. exemplo, que ela sofreu tanta violência patrimonial que o que acontecia? Ela ia no mercado e ele falava para ela que ela não podia comprar absorvente. Teve uma época que ela usava pano para Nossa. poder. Imagina a situação Aham. nos dias de hoje. Aham. Aí, quando ela começou a me contar isso, eu fiquei abismada, assim, porque não era pouca coisa. Aham. Nesse caso, esse cara, depois que ele saiu de casa e ele controlava todas as finanças da casa, Aham. ele deixou cortar a luz, ele deixou cortar a água, aí não pagava o condomínio. Essa mulher foi assim, teve gente que chegou lá, o pessoal da Copel chegou na casa dela para cortar a energia da casa dela no Aham. dia 24 de dezembro. Nossa. E vamos só fazer um parênteses, Érica. Essa sua cliente, que lógico que você não vai citar nome, Aham. era uma pessoa, vamos dizer assim, sem conhecimento, uma pessoa ignorante, ou era uma empresária, uma pessoa de posse, uma pessoa esclarecida? Era uma pessoa totalmente esclarecida, que tinha conhecimento, mas na hora que eu expliquei para ela que ela estava sofrendo uma violência doméstica patrimonial, ela não conseguiu acreditar naquilo. Aham. Ela achou que aquilo era o jeito dele. Uhum. Né? Então, muitas mulheres falam para mim: ah, mas é o jeito dele, ele é assim mesmo. Gente, não é assim. Não pode ser assim. As mulheres precisam ficar atentas a esses pequenos indícios, que é por aí que começa. E aí vem a violência emocional, psicológica. O que esse homem falava para essa mulher? Você não Aham. vale nada. Se você separar de mim, você não vai arrumar mais ninguém. Ninguém vai te querer. Ninguém vai te querer. Você desse jeito, feia desse jeito, você vai ter que se Aham. arrumar muito para alguém te querer. Nossa, gente. Aí começou com a história das filhas. Ele falava assim pra ela: as filhas não vão ficar com você. Se você separar de mim, elas vão ficar comigo. Por isso que ela permaneceu tanto tempo nesse relacionamento, com medo de perder os filhos. Acaba ficando numa uma espécie de redoma, né, Aham. Érica? E geralmente esses homens são homens narcisistas, São. que conseguem dominar até o pensamento da mulher, né? E ele não começa no momento que ela está pensando em se separar, isso começa desde lá de trás. Eu tenho Aham. uma outra cliente que a gente está com um processo bem sério agora, que ela sofreu todos esses tipos de violência, e aí o que ele fez? Ele pegou um veículo que era só dela, de Aham. antes do casamento, vendeu esse veículo, comprou um outro veículo de maior valor e colocou no nome da mãe dele. Nesse momento ele já fez a violência, Totalmente. né? E aí, quando foi se separar agora, eles são casados pelo regime de separação total de bens. Então ela Ou saiu seja, sem nada, nada. só Não tem dívidas Nada. e, como a gente fala, a roupa do corpo, né? Exato. Aí hoje essa mulher vive numa situação muito difícil, porque o processo de divórcio nessa situação, que tem violência, também não é fácil. Aham. E no caso dela, envolve filhos menores. Aham. E aí a medida protetiva dela alcançou as crianças. Então esse pai, ele não pode hoje ir lá buscar as crianças. Aham. Ele até entrou com um processo pedindo para regularizar a guarda e Aham. regularizar a convivência dele. Mas aí eu demonstrei para o juiz que ele não tem psicológico para isso. Ele Aham. precisaria passar por uma junta psicológica, um estudo, Aham. para ele poder ter essas crianças junto dele, porque a questão de fazer uma lavagem cerebral na cabeça das crianças também é muito É uma grande. violência, É né? uma violência. E imagina como que essa mulher que foi ameaçada de todas as maneiras vai abrir a porta para entregar os Pra filhos ele. para o pai. Não E tem esse era o como. medo dela. Ela falava para mim: doutora, como que eu vou deixar meus filhos para ele pegar, levar para casa? Eu não sei, vai que ele mata essas crianças, a gente vê toda hora na Toda TV. hora. Aham. Os ex-maridos e os pais matando as crianças para Aham. atingir as A mulheres, né? É horrível mesmo. Érica, quando a mulher vê, depois dela escutar tudo isso que você falou, todas essas dicas, ela pensou: nossa, eu acho que eu estou sofrendo violência emocional ou patrimonial. O que que ela deve fazer? Para quem que ela pede socorro? Bom, a primeira coisa que ela deveria fazer é procurar um advogado da confiança dela Tá. para poder explicar tudo o que está acontecendo. Esse advogado pode acompanhá-la na delegacia Uhum. para ela poder fazer um boletim de ocorrência com relação a tudo isso. Aham. Então, o segundo passo é procurar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Aham. Eu ouço muitas mulheres falando assim: ah, mas não adianta nada. Aham. Só que hoje, com o boletim de ocorrência, eles podem fazer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, a polícia pode agir. Certo. Sem o boletim de ocorrência, eles não sabem o que está acontecendo.
E hoje Aham. tem muitas medidas, né? Então tem o botão do pânico, que pode Aham. ser disponibilizado para essa Certo. mulher. Tem a patrulha Maria da Penha, que tá Aham. sempre rondando. Eles ligam para elas, marcando horário, vai na casa dela para saber como é que tá. Aham. Aqui em Maringá funciona muito bem isso. Que É legal, não exemplo, sabia. é Aham. exemplo. Então, assim, elas têm essa possibilidade. Então, a primeira coisa, procura um advogado da confiança dela. Se ela não puder pagar, tem vários aí lugares que pode ir nas faculdades, que eles dão orientação, Aham. né? Depois faz o boletim de ocorrência para poder afastar esse agressor de Professor. casa e depois, obviamente, já dá entrada no processo. Né, de Tá. divórcio, regulamentação de guarda, todas essas coisas juntos. Érica, uma outra pergunta agora. Quando o juiz vai definir a guarda compartilhada? Você já comentou, mas eu queria que você Aham. reforçasse isso daí. A guarda compartilhada é via de regra. Sim. Separou, vai ser guarda compartilhada, né? Quando o juiz pode analisar o caso e falar assim, não tem condição, eu vou fazer uma guarda unilateral ou um outro tipo de guarda. O que que ele leva em conta no processo para fazer isso daí? Na decisão. Na decisão. A primeira coisa que o juiz vai analisar é essa questão: se existe violência doméstica contra a mãe, estendida principalmente às crianças. Certo. Porque se existe a violência doméstica, já é uma pessoa violenta. Descontrolada. Né? E se tem uma medida protetiva? Se Tá. tem a medida protetiva, é algo mais forte ainda, porque provavelmente essa medida protetiva ela vai abranger a mulher e os seus familiares próximos. E se não tiver essa medida protetiva ainda, ela não conseguiu que o juiz expedisse? O advogado ele vai explicar para o juiz a situação dessa família, porque não é só a mulher. Certo. Ele vai explicar a situação por que esse divórcio está sendo pedido e a situação que esse divórcio está acontecendo. Aham. E o juiz vai analisar a causa. Certo. Pode ser que inicialmente ele peça mais provas sobre isso para ele poder decidir a guarda. Mas até que ele não tenha o entendimento de que ele pode dar uma guarda compartilhada, ele não determina. Então fica suspensa a questão da guarda. E geralmente fica com a mãe, daí as crianças. Numa situação dessa, sim. Porque já não tem diálogo, né? Se não tem diálogo entre o casal, não tem uma condição de uma guarda compartilhada. É a mesma coisa de casal que mora em cidades diferentes. Certo. É possível ter uma guarda compartilhada? É. É fácil? Não. Nem sempre. Porque às vezes esse casal já está distante. Não tem muita conversa. Como que eles vão decidir? Ah, eu vou estudar na escola tal. Mas que escola que é essa? O pai não convive com a criança. Não sabe como que funciona, né? Então, geralmente, o juiz também leva isso em conta. Tem bastante coisa assim que para o juiz dar uma guarda compartilhada, ele tem que estar seguro que isso vai ser bom para as crianças, não para o casal. Certo. Para as crianças. Érica, uma outra coisa que eu mesma, você falou várias coisas que eu não sabia e a gente convive bastante junto. A Érica está sempre falando sobre a violência da mulher. Quando as mulheres chegam lá no seu escritório falando da separação, quais são as dúvidas mais frequentes que ela tem ou as coisas, ou assim, o exemplo que você dá, que você falou agora, que a mulher não podia nem comprar um absorvente, é uma violência financeira. E elas não sabem que estão sofrendo violência. Olha, a maioria das mulheres que chega lá no meu escritório para divorciar, a dúvida delas, primeiro, é com relação aos filhos. A mulher sempre coloca os filhos em primeiro lugar. Sempre então, a dúvida dela, eu vou perder meus filhos se eu separar? Será que eu vou ter direito à pensão alimentícia para esse filho se eu separar? Então, os filhos estão sempre à frente, em primeiro lugar. Depois, ela vai pensar nos bens, né? Divisão de bens. Ah, ele falou que eu não tenho direito a nada, que eu vou sair daqui do jeito que eu entrei, com uma mão na frente e outra atrás. E muitas vezes não é assim. Né? Você tem que analisar qual é o regime de casamento desse casal, o que eles adquiriram juntos, né? Então, as dúvidas das mulheres, inicialmente, vão gerar em torno dos filhos. Não tem como. A mulher é mãe, né? Então, geralmente, ela chega nessa situação. A dúvida dela é, vou perder meus filhos? Não vou? E principalmente a questão da guarda. Porque ela se preocupa muito se essa guarda vai ficar com o pai. Porque geralmente o pai fala isso. Não, você vai perder a guarda se você fizer isso. Se fizer isso, você vai perder a guarda. Você vai perder porque você não trabalha. Exato. Você vai perder porque a casa é minha. Você não vai ter onde morar. Principalmente quando a mulher não trabalha, ele já chega falando isso. Ele fala assim, você não trabalha, você não tem como sustentar, como é que você vai ficar com as crianças? E não é assim. Né? A pensão alimentícia existe justamente para isso.
Porque a mulher, a maioria das vezes, ela tá em casa cuidando das crianças por muito mais tempo, sem trabalhar fora, vamos dizer assim, né? Ela Sim, trabalha dentro de casa. casa. Pessoal, a semana passada, no episódio da semana passada, nós lançamos uma palavra-chave para ter certeza que vocês estão acompanhando os nossos conteúdos, que vocês estão vendo e repassando esse conteúdo que é de extrema importância. Então, a Érica agora vai falar uma palavra e depois do episódio, quando a gente finalizar aqui, ela vai ter um prêmio para quem acertar a palavra. Eu vou explicar tudinho no final do episódio. Mas, Érica, fala para nós agora qual palavra misteriosa de hoje. A palavra é família. Então, anotem aí que no final do episódio eu vou falar onde é que vocês vão usar essa palavra, tá? Érica, você, lógico que não pode citar nome, não pode identificar ninguém, mas qual foi o caso que você trabalhou ultimamente que mais te comoveu para falar assim, nossa, como essa mulher chegou a esse ponto, esperou tanto tempo assim para pedir ajuda? Uhum. Eu tenho um caso bem específico lá no meu escritório que às vezes eu paro e fico pensando nessa mulher. Ela tinha uma união estável com esse homem e já tinha 2 filhos. Em 2024, eu fiz a dissolução da união estável deles, com divisão de bens, tudo certinho, e ela se separou. Amigavelmente? Não foi amigavelmente. Naquela época, ela já tinha sofrido a violência doméstica. Ela teve que sair de casa, ela ficou 3 dias escondida num hotel aqui, para até que saísse a medida protetiva dela e ela pudesse voltar para casa. Foi bem traumático, assim, porque eu me lembro que o filho dela, o mais novinho, tinha 8 meses. Nossa, gente. Aí você imagina assim, ela foi para um núcleo aqui e depois ela foi para um abrigo. Depois desses 3 dias ela foi para um abrigo. E eu ficava toda noite pensando, imagina essa criança de 8 meses num abrigo, né? Sendo que tem a casa quentinha lá, que podia estar lá quietinha. E a cabeça dessa mãe? Tá, fiz todo esse processo e ela seguiu a vida dela e esse cara acabou indo para lá. Passou alguns meses, essa mulher retorna no meu escritório pedindo para eu tirar a medida protetiva, porque ela tinha voltado com esse homem e iria se casar no religioso e no civil com ele. Gente. Aí eu falei assim, não é possível. Eu falei assim, não, você não vai fazer isso. Ainda insisti pra ela. Ela falou assim, não, mas mal sabia eu que já tava tudo marcado. E você só foi comunicada. Exato. Fiz a baixa do processo, tudo certinho. Ela se casou com esse homem no civil e religioso. Qual foi a desculpa que ela deu que você ia falar? Eu já até imagino qual seja. Ai, as crianças. Vai ser muito bom para as crianças. Ah, meus filhos estão sofrendo muito. Ah, a história sempre girou em torno das crianças. E ela ia dar mais uma chance para ele. Isso, Aí, ok. Beleza, eu não posso fazer nada, né? A gente mas só pode aconselhei. Avisar. E aí, essa mulher volta agora, no final desse ano, final de dezembro e início de janeiro, no dia 2 de janeiro, ela liga para mim, que tinha sofrido uma violência doméstica com esse cara, fora de Maringá. E aí, ela teve Nossa, foi muito difícil ela conseguir embarcar com essas crianças de volta para Maringá. Ela estava em férias. Estava de férias. Naquela época. Isso. E aí, voltou para cá e começou todo um processo. Esse homem começou a perseguir essa mulher em todos os lugares que ela ia. Ela ia na farmácia, esse homem estava escondido na esquina. Na casa dela, ela via pelas câmeras o carro dele escondido na esquina. Ele foi e pediu para os vizinhos ficarem olhando essa mulher para ver se entrava algum homem. Obsessão. Ele foi na academia dessa mulher e ele espalhou uma história lá na academia de que ela era adúltera. Nossa, gente, para todo mundo. Ele criou um grupo no WhatsApp para juntar um monte de fotos dela e conversas dela com uma pessoa dizendo que ela estava o traindo com aquele cara. Só que eles já estavam separados nessa época. E aí, o que aconteceu? O mais tocante, as crianças viram tudo. E elas crianças hoje presentes. São pequenas. São pequenas. Pode falar a idade aproximada? Um tá com 8 anos e a outra tá com 5 anos. São crianças, mas elas já entendem, já assimilam tudo, né? E aí, essa criança de 8 anos hoje tá passando por uma psicóloga. E aí eu recebi a semana passada o laudo da psicóloga. É comovente a hora que você lê o laudo, porque lá no laudo a psicóloga fala que essa criança fala do pai, fala que o pai está afastado de casa porque ele bateu na mamãe, fala que o papai não pode voltar nem para ver eles porque ele bateu na mamãe na frente de outras pessoas, que ele foi preso.
Ela fala lá. Aham. Então, assim, você olha aquilo, você fala assim, meu Deus, né? O homem não pensa nas crianças. Não. Ele só pensa naquilo que ele Parece que quer. eles têm uma obsessão, aquela mulher é minha, ela vai ter que ser minha, e ela não tem escolha, como se a gente fosse um simples objeto, né? Sem escolha Sim, nenhuma. e detalhe, ela fez a medida protetiva, ele já descumpriu 4 vezes a medida protetiva. Então já foi avisado na delegacia, o delegado já está em cima, ele está usando tornozeleira eletrônica agora. Então, assim, é uma pessoa descompensada. Aham. Então, fora isso, tem outros casos, obviamente, né? Eu tenho casos de violência patrimonial muito sérias, assim, Aham. que o homem deixa a mulher à míngua, sem nada. Eu tive um caso de uma senhora que ela já tinha, acho que 62 anos quando ela me procurou. E Aham. esse homem deixou ela na rua, sem casa. Depois de uma vida inteira Depois de de uma vida casados. inteira, construir a casa, compraram tudo junto. E ele colocou essa mulher na rua. Porque ela não queria mais um relacionamento com ele. Aham. Ela era obrigada a ter um relacionamento com ele. E aí, quando foi para um processo judicial, esse homem falou que não. Eles não eram casados no papel, eles tinham uma Aham. união estável. Mas era uma união estável que todo mundo sabia. Sim, uma vida junto, Exato. imagino. E aí ele vem no processo e ele fala que ele nunca teve nada com ela. Então, assim, é impressionante, né? Como os homens, eles conseguem apagar uma vida toda de uma mulher numa situação que eles são rejeitados, vamos dizer assim. Érica, conta pra gente aqui quais são os direitos que uma mulher que sofre violência tem. Você já falou do abrigo, da delegacia, mas vamos reforçar isso aqui porque eu acho muito importante. Você falou lá atrás a violência emocional, né? Uhum. Ele não deixar você escolher, ele gerir a casa. Meninas, não confundam isso com cuidado, né? Às vezes, eu mesmo lá em casa, meu marido que cuida do dinheiro, porque eu sou bem miolo mole, mas ele me consulta. Sim. Gente, É vai fazer o diferente. quê? Vamos fazer isso. Ah, eu queria comprar isso agora. Não, não vai comprar. Não é porque ele é ruim, é porque a gente tem uma finança e a gente tem que Seguir aquilo. tem que seguir aquilo lá. Então, vamos repetir de novo. Eu acho que isso é um assunto muito importante. É. As pessoas precisam se atentar aos detalhes. E uma coisa que eu sempre escuto é assim: ele não começa te batendo, né? Não. Muito raramente ele começa te dando um soco, te dando uma surra. Ele começa com pequenos sinais e a gente não, porque eu não tenho esse problema, graças a Deus. Mas as mulheres começam a ignorar. E eu vejo que principalmente as jovens, a gente vê meninas de 17, 18 anos com pessoas que eu falo, como que pode? Como é que ela não pode se enxergar? Então vamos repetir quais são os sinais. os sinais de violência, principalmente da emocional. Tá, então primeiro esse homem, ele começa a diminuir essa mulher. Então ela não presta para aquilo, ela é feia, ele começa a dizer que a roupa dela tá inadequada, ele proíbe ela de sair com um determinado tipo de roupa, ele não deixa ela às vezes, muitas vezes se maquiar. Ele não deixa ela, né, tipo, se cuidar. Ele Aham. quer que essa mulher fique feia, vamos dizer assim. Que Certo. ela pare de se cuidar. Tá, Aí, isso é um primeiro sinal. tá. Tem que ficar bem esperta. Gente, é diferente quando ele não deixa sair com a roupa, porque ele não gostou. E Aham. não é aquela roupa que não ficou boa pra você, ou que talvez até não esteja adequada para o ambiente que Aham. você vai, né? É Não, diferente porque a É gente aquela situação que ele não quer nada dela. percebe no jeito de falar, Isso. né? No carinho de falar. Aham. Aí depois disso, esse homem começa a tratar essa mulher mal. Tá. Né? Então, ele começa a tirar ela do convívio das pessoas que geralmente ela convive, então, dos familiares. Muitas vezes os familiares não sabem o que está acontecendo dentro de casa. Porque ele precisa isolar essa Exato. mulher para dominar essa mulher. Ele isola ela. E aí ela para de conversar com os pais, os amigos, a família. Às vezes os próprios filhos não sabem o que está acontecendo dentro de casa. Porque ele tem, vamos dizer assim, duas caras. Ele é um com a mulher e outro. Ele já é um narcisista, pra mim é um Nato. narcisista nato, Aham. né? Então ele já tem aquilo na cabeça dele, é dele. aquilo ali. Certo. E aí, o que ele começa a fazer? Ele proíbe essa mulher muitas vezes de trabalhar. Essa minha cliente que eu falei, ele proibiu ela de trabalhar o tempo todo que ela esteve casada. Aham. E agora, no divórcio, ele fala que ela pode voltar pro mercado de trabalho. Com 62 anos. Exato. Como que uma pessoa de 62 anos vai voltar hoje pro mercado de trabalho sem ter trabalhado? Nunca. Não tem profissão, Aham. não se formou em nada, né? Então, isso é um sinal muito forte. Outro sinal muito forte, ele começa a ter controle de toda a finança dela.
Então, Aham. ela não tem uma conta só dela, ela não pode entrar na conta dela. Se ela tiver, ela não gere a conta dela. Muitas vezes esse homem faz empréstimos na conta dela, sem ela ter conhecimento, e às vezes ela até trabalha. E aí ela tá pagando coisa que ela não sabe nem o que que tá pagando. Nesse caso específico, ela é funcionária pública e ele fez vários empréstimos. Mais de 300 mil reais de empréstimos Nossa, gente, na ela vai conta dela. levar uma vida para pagar se conseguir Vai. pagar. E aí depois a conta não é dele, né? É só É, dela. só dela. Uhum. Aí, então, isso é uma característica. Depois, a violência de bater mesmo, ela vem bem depois. Então, ela tem que prestar atenção nesse homem. Se ela está inserida realmente nesse relacionamento ou se ela é uma marionete dele. Porque ela vai acabar fazendo tudo o que ele quer, muitas vezes pelos filhos, muitas vezes para ficar com aquele relacionamento que é abusivo, mas pelo menos está ali. Aham. Né? Então são pequenos detalhes. Quando ele chega nessa parte física, de bater mesmo, às vezes, essa minha cliente mesmo, um dia ele pegou ela pelo pescoço Aham. e ficou a marca. Mas ela falou assim: ai, mas ele estava muito nervoso aquele dia. Eu provoquei. Ele ainda faz a mulher se sentir E culpada. ele faz isso. A mulher é a culpada por tudo aquilo que ela está vivendo. Então, meninas, prestem muita atenção aos relacionamentos, a maneira que como você quer ser tratada, que você está sendo tratada. Uhum. E um agressor, ele não muda, né, Não muda. Érica? Ele pode fazer terapia para controle de raiva, ele pode fazer para tentar melhorar, mas uma vez que ele é agressor, ele vai ser sempre Sempre um agressor. agressor, né? E você sempre vai ser a culpada. Uhum. Então, a gente hoje vê muitos casos de violência. Outro dia eu vi uma de uma jovem que foi pedida em namoro para uma pessoa que ela não conhecia. Ela falou não e levou 20 facadas porque ela não quis namorar Uma pessoa que ela não com uma conhecia. pessoa que ela não conhecia. Então, assim, é demais essa violência. Uhum. E a gente, como mães, como mulheres, o que a gente pode fazer? Ensinar as nossas filhas esses sinais, educar os nossos filhos para que cuidem das esposas, das meninas, Uhum. porque se a gente sabe que muita dessa violência vem de uma falta de estrutura, né, Érica? Sim, Mas com nada certeza. justifica. Não justifica. Pessoal, nós já, infelizmente, estamos encerrando o nosso tempo aqui. A doutora Érica vai voltar com certeza para falar de outros assuntos e a gente gostaria da participação de vocês, que vocês deixem aqui nos comentários outros assuntos que vocês querem que ela fale. Guarda compartilhada, violência patrimonial, o processo de separação, enfim, a dúvida que você tiver, vocês podem mandar ali no meu canal do YouTube. A doutora Érica agora vai deixar o contato dela e as redes sociais e vocês podem mandar também no nosso Instagram, né, Érica? Aham, Que assim que pode. a gente tiver a sugestão de vocês, a gente já vai marcar um novo encontro. Então, repete para o pessoal que está aqui a nossa palavra misteriosa e Uhum. depois deixa as suas redes sociais e os contatos para Tá bom. gente. Então, presta atenção, hein, pessoal? A palavra misteriosa é família e os meus contatos lá no Instagram. Tem o Advocacia Érica Ferreira, tem o meu pessoal que é Érica Ferreira também. E aí vocês podem me procurar lá. Tem os meus contatos, meus celulares do escritório estão lá. Vocês podem me procurar e se tiver alguma dúvida, eu também fico à disposição. Érica, e a primeira pessoa que assistiu o nosso episódio, curtir e comentar com a palavra misteriosa, o que ela vai ganhar? Uma consulta grátis. E não precisa ser sobre violência, Sim. violência da mulher. A Érica é advogada, ela faz vários serviços, então você vai entrar em contato com ela pelos contatos lá da bio e vai agendar a sua consulta com ela para tirar todas as suas dúvidas legais. Exato. Érica, foi um prazer ter você comigo. Gratidão por ter Obrigada. participado e ter trazido esse assunto à tona tão importante. Encerramos aqui mais um episódio do Entre Elas e Eu. Eu espero que vocês ajudem a gente a divulgar muito esse assunto e aguardo vocês na semana que vem.